Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu espero em Deus que contigo esteja tudo bem. Gente, eu tenho duas amigas para compartilhar com vocês a história dessas duas amigas. Eu quero compartilhar com vocês a história dessas duas mulheres que eu tenho quase que certeza que você nunca reparou na Bíblia, que você nunca prestou atenção e que são mulheres incríveis e que tem, como cada devocional que eu tenho trazido aqui, tem muitas histórias e muitas lições para a gente aprender. Abre sua Bíblia aí junto comigo, porque esse canal é um canal de devocional. Então, pega a sua Bíblia e abre aí junto comigo. Filipenses, capítulo 4, os versos 2 e 3. Diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Gente, eu sempre compartilho com vocês essa postura de Paulo de trazer esses amigos, de trazer essas pessoas e de citar o quanto essas pessoas facilitaram a caminhada, o chamado do querido apóstolo Paulo. E ele traz essas duas irmãs, essas duas queridas, Evódia e Sintique, duas mulheres cristãs e líderes da igreja primitiva em Filipos. Elas são citadas por Paulo, nesse texto como mulheres que trabalhavam com ele lado a lado. Mas quem já me acompanha aqui sabe que quando a Bíblia coloca uma vírgula ou esse mas, se prepare que vem coisa. Mas elas tinham um problema de ordem relacional que estava prejudicando a comunhão da igreja. Eu pesquisei, li, a gente tem aqui, graças a Deus, muitas Bíblias, e nenhuma Bíblia e nenhum estudo, nenhum recurso que eu utilizei deixa explícito, claro, objetivo, que problema era esse. Mas, de verdade, a gente não precisa saber qual é o problema que Paulo está trazendo aqui. O que a gente precisa saber é que são duas mulheres que trabalhavam arduamente com Paulo. São duas mulheres líderes na igreja primitiva em Filipos. São duas mulheres maduras, mulheres que estavam no campo, na linha de frente e que tinham um problema. E a gente precisa caminhar um pouquinho para entender todo esse contexto e tirar lições para nós. Mulheres fiéis, dedicadas, comprometidas com o rei e o reino, ajudadoras de Paulo, mas não conseguiam resolver, em particular e entre si, uma questão. Paulo faz um apelo, inclusive, a um líder. Ele também não cita o nome desse líder, mas ele diz para esse líder: faça uma intervenção entre elas, ajude-as a sair desse contexto, desse conflito, porque elas são bênção, elas são fiéis ao Senhor, elas são dedicadas, e isso tem impedido, inclusive, a comunhão da igreja, tem trazido uma situação complicada no meio do povo de Deus. Como líderes, elas estavam sendo até mau exemplo, né? Então, primeiro, o contexto aqui é que Paulo faz esse apelo para que a unidade da igreja não fosse atingida. Paulo fala individualmente com elas, para que elas encontrem harmonia espiritual acima de suas diferenças pessoais. Paulo podia dizer assim: as irmãs em Filipos. Não, a Bíblia diz que ele cita nominalmente ambas, porque ambas tinham responsabilidade naquela questão. Não era que uma era culpada e a outra era vítima. Você percebe isso? Segundo, como eu falei para vocês, existia um mediador que Paulo chamou ele e disse: por favor, entra nessa história. Faz o meu papel aí. E intervém entre elas. Vê o que está acontecendo, vê se você pode facilitar que elas se sentem e possam ajustar essa situação para que a igreja não seja prejudicada. Nós temos lições para a gente aprender com essa situação de Evódia e Sintique. Igrejas reais têm conflitos. O texto demonstra que, de forma realista, existem disputas internas e existem dificuldades no arraial cristão. Para nossa vergonha, né? Muitas vezes, no nosso meio, existem conversas palacianas, né? Existem situações que são ditas
nos bastidores e que elas reverberam, elas tomam um volume maior e elas trazem um prejuízo enorme para as igrejas, para os rebanhos, né? Muitas pessoas são feridas, atingidas, coisas que poderiam ser resolvidas entre nós, né? A gente poderia sentar numa mesa saudável com uma testemunha e poder resolver. Isso são igrejas reais. Segunda lição, o perigo do orgulho. Mesmo maduras e dedicadas, elas estavam sujeitas a desavenças relacionais causadas por uma ausência de humildade. O orgulho. Eu tenho a razão, eu estou certa, fui eu que fiz, foi eu que iniciei, eu estou à frente, eu sou a líder. E quantas vezes a gente se pega nesse lugar, né, gente? Quantas vezes a gente se pega nesse lugar de se autoproteger, nesse lugar de se autoproteger, nesse lugar de dizer, não, jamais. Você sabe quem eu sou? Eu sou Evódia. Você sabe quem eu sou Sintique. Você acha que eu vou sentar e me submeter a fulano? Não, jamais. Eu sou líder na igreja primitiva. Paulo me tem como cooperadora dele. Não. E o orgulho impede que o fluir, que a bênção e a graça do Senhor se manifeste no meio da igreja. Que coisa triste, né, gente? Terceiro, prioridade da paz. A harmonia e o amor mútuo dentro de uma comunidade devem ser preservados ativamente para não comprometer o trabalho coletivo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse contexto aqui, em que o apóstolo Paulo chama essas duas irmãs e pede a esse mediador que resolva isso, se a gente fosse mergulhar, nossa proposta não é essa. Minha proposta é estimular você a mergulhar na história. Por isso que os nossos vídeos são bem curtinhos. A minha proposta é lhe trazer curiosidade, é estartar em você dizendo, poxa, eu nunca vi sobre isso, eu vou mergulhar nisso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Paulo chama essa liderança, é porque de longe, você sabe que muitas vezes Paulo nem estava ali naquele ambiente, as cartas chegavam, os conselhos chegavam. De longe chegou para Paulo, olha, tem um problema ali, e o problema não é no meio da igreja, é na liderança. Gente, pelo amor de Deus, Paulo diz, por favor, vamos ganhar vidas, vamos levar o evangelho, vamos socorrer os órfãos, as viúvas, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos cumprir o nosso ID. Essas questões internas, essas questões de líderes, essas questões de homem, a gente não precisa deixar que isso cresça. Logo, ligeiro, senta, resolve. E o que a gente percebe é o seguinte, eu acredito que elas já tinham sido aconselhadas, talvez por alguém da comunidade que chamou e disse, gente, vamos parar com isso, gente, vamos resolver essa questão. Como isso cresceu, como isso se tornou grande, chegou aos ouvidos de Paulo. Precisou que Paulo entrasse na história e mesmo que através de um mediador, eles chamassem aquelas irmãs a um consenso, chamassem aquelas irmãs a um lugar de equilíbrio, a um lugar de, irmãs, por favor, vocês são líderes. E quantas vezes nós vemos os pequeninos, as ovelhinhas, sofrerem porque nós, que já temos caminhada com Cristo, já somos maduros na fé, estamos nos embaraçando com coisas tão pequenas, de orgulho, de liderança, de governo, de que a voz é minha, de que sou eu que tenho razão, de que foi eu que comecei. E o conselho de Paulo para Evódia e Sintique também é para nós. Vamos parar com essas divisões, vamos parar com essas coisas de que sou eu que estou certo, você que está errado. E vamos deixar que o fruto do Espírito faça a diferença nas nossas relações. Que sejamos humildes, que sejamos pacificadores, que nós possamos promover a unidade, não a discórdia. Que conversas palacianas, que conversas de bastidores, elas possam cada vez mais diminuir e que a voz do amor, da comunhão, da fraternidade, como diz a Bíblia, amar uns aos outros, preferir o outro em honra, fale mais alto nos nossos ambientes de culto, de igreja, nas nossas reuniões e que em nome de Jesus, como Paulo falou com elas, que também nós possamos ouvir, vamos guardar a unidade da igreja. Que Deus te abençoe.